Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de podcast. Nosso podcast de hoje é para falar sobre Black Friday, com o objetivo de trazer dois pontos de vista, muitos aqui antagônicos, né? O primeiro ponto de vista de quem quer vender, o segundo ponto de vista de quem quer comprar. E aí, meus amigos, tem um grande dilema nessa seara que a gente pode conversar, pensando como empresário. Quando eu estou olhando essas grandes situações que acontecem chega constantemente até mim, eu verifico que tem algumas situações que são bem interessantes de se construir alguns pensamentos. Nesse período do ano, várias pessoas fazem gastos que não podem, né, e não devem ser feitos, e outras que querem mudar o custo da sua mercadoria vendida, ou, na verdade, quer mudar o valor da sua mercadoria vendida, que não compensa nenhum preço de compra delas. E aí, pessoal, existe uma situação que todo o segmento empresarial tem que ter muita clareza. Vou dar um exemplo hoje daqui da Cultura Paz. Nós estamos se preparando para a nossa festa de final de ano e existem várias premiações para a equipe durante essa festa, essa comemoração, onde as pessoas vão ter o destaque do ano, ter a premiação, vai ter alguns brindes financeiros e alguns brindes materiais. Vai ser de fato uma festa de arromba, porque a gente tem esse momento de final de ano como um momento de fato de celebração para o time. E é um momento especial para a gente por ter eles junto à nossa empresa. E aí nós sempre temos uma prevenção e uma cautela muito grande de que olhar sempre para o caixa. Até mesmo porque final de ano nós temos também 13º e várias outras despesas a mais. E no começo de ano, na pessoa física, eu tenho várias outras despesas também a mais. Então, o que esse intervalo de tempo traz um acúmulo de quê? De um gasto muito massivo. E as pessoas acham que comprar determinados produtos que tem lá 50% de desconto, 70% de desconto, as pessoas acham que isto de fato vai ser uma economia. Quando na verdade você simplesmente não deveria estar comprando nada. Porque você tem que saber qual é a sua saúde financeira para tomar a decisão. E as pessoas acham que desconto é uma oportunidade. Desconto é uma oportunidade caso você, vamos dizer, tem um ano ali acompanhando aquele preço daquela mercadoria, você já está preparado para fazer aquela compra a qualquer momento, mas resolveu aguardar, porque pode aguardar, para executar a compra no melhor momento que você pode fazê-la. Então, isto é uma verdade que as pessoas acabam achando que não, isso daqui eu não posso aguardar tanto tempo, ou eu não vou ser miserável para aguardar tantos meses. Meu povo, essa cultura de imediatismo eu digo a cultura do adolescente. O adolescente, a criança, a minha filha, sempre que ela quer alguma coisa que eu não faço para ela, ou ela se chateia muito, ela se irrita, e a outra coisa ela chora, né? Eu, como sou o pai dela, eu nem choro nem me irrito com as situações que acontecem com ela. Tá a mesma coisa também com as compras. Eu também não me chateio quando eu não posso comprar algo ou quando eu não devo comprar algo porque eu tenho um planejamento financeiro feito daquilo. Isso se chama maturidade de fato para você ter uma boa gestão financeira da sua empresa. Ou seja, quem toma as decisões é você ou as necessidades momentâneas? Então, esse é o principal ponto que eu quero tocar. Cuidado, a Black Friday, ela não é uma oportunidade de compra. Na verdade, eu vou fazer até uma brincadeira aqui com vocês, eu falei que nem aquele, tem um seriado que fala Todo Mundo Odeia o Chris, né? O Júlio, ele vai fazer uma compra, acho, de qualquer coisa, ele olha ali e tal, aí ele fica pechinchando e coisa e tal, não sei o que e tal. Aí o cara dá vários descontos a ele, aí o cara tem uma oportunidade de economia, não sei o que. Aí ele vai e para. Melhor economia é não comprar. Porque não importa o desconto, sempre vai ter algo a pagar. Então a melhor economia, de fato, você não precisar comprar aquele produto. A não ser que aquilo vai lhe gerar receita. E essa diferença de entender isso, ela é gritante
para que você possa materializar essa situação. Olha, isso daqui vai me gerar receita. Então, cara, se isso aqui vai tirar receita, tem que ser comprado. Mas se isto não te gerar receita, será se você realmente precisa? Porque eu acompanho muitas decisões pautadas em ego. Tem um livro também que fala que o ego é o seu maior inimigo. E é uma verdade. Quando a gente faz as coisas com base para, de alguma forma, se satisfazer pela sua necessidade de ego ou a terceiros, sempre uma decisão errada, ao qual você está submetendo a sua empresa a um desperdício de caixa que não é necessário. Então, cuidado com a Black Friday, né? Tenha muito cuidado com isso. Eu tava até aqui brincando com esse podcast, eu falei até errado por conta da brincadeira que eles fazem, que não é Black Friday, né? Black Fraud. As pessoas aumentam o preço para depois dar o desconto. Então, cuidado com isso, sabe? Tenha a certeza que as compras que você está realizando nesse período realmente são compras assertivas e econômicas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não comprei nada até agora. Eu acho que eu vou comprar uns livros, que eu sempre seleciono vários livros para comprar, deixo guardado e quando chega o momento que eu querer ler, eu vou lá e compro uns 10, 15 livros e eu boto na minha biblioteca e por aí vai, entendeu? Eu vou lendo e depois eu vou comprando mais, que eu tenho realmente uma paixão por livros, né? Enfim. E a outra questão também, que é um contraponto absurdo, que é quando as pessoas vão vender. Às vezes as pessoas dizem, ó, quanto é esse celular aqui? Esse celular aqui é 5 mil reais. Um iPhone 13 Pro, 5 mil reais. Excelente. Aí vem o concorrente que tá vendendo por 2,5, 2.500. Aí o cara, não, é porque é Black Friday, tem que baixar o preço pro concorrente, não sei o que e tal. 2.500 também. E o cara comprou o telefone que ele tava vendendo por 5, ele comprou por 3. E ele tá vendendo, perdendo 500 reais. Aí eu disse, qual o objetivo de perder 500 reais no celular? Esse produto, aí eu pergunto, esse produto aqui, ele não vai mais sair? Ele não tem mais previsão de saída? Você tem que queimar o estoque para não perder 100%? É essa a situação? Não, Valdemir, é porque eu tô na Black Friday. Na Black Friday. Aí, vale a pena você fazer isso? Entendeu? Qual é a estratégia? É só competir com o concorrente perdendo dinheiro? Porque tem muito empresário fazendo isso, certo? Ou, vamos lá, não, eu tô fazendo isso porque eu vou vender o celular, mas na hora da venda do celular, eu vou ter que conseguir fazer a capinha, fazer a película, vender esses acessórios, e com isso aqui eu vou ter um lucro de 2 mil reais ainda. Ah, então faz sentido. Faz sentido. Se essa experiência de vender agregados combina com você e gera rentabilidade, então é uma estratégia perfeita. Você vende o produto perdendo 500 reais, mas no total do resto das vendas você vai ter um lucro de 2 mil reais. Sensacional, uma excelente ideia para o período. E você vai trazer clientes para a sua loja que você vai poder se relacionar para fazer vendas futuras. Porque o grande sentido de você fazer qualquer campanha publicitária, qualquer campanha de desconto, qualquer campanha de venda, é que você possa atrair novos clientes. E esses novos clientes passam a ter uma vida, né, um LTV, uma vida útil da sua empresa por vários meses durante o ano, não só por esse mês especificamente. Esse é o primeiro ponto da conversa. Então, esse é o primeiro ponto de maturidade que tem da conversa. Eu posso fazer isso? Posso. Então, assim vou fazer. Então, se você tem essa estratégia definida de relacionamento de LTV de cliente, né, para você ter um custo de aquisição mais barato, que é o CAC, para que você faça nesse momento, né, teve até o podcast passado que a gente fez com o Igor Pinheiro, que é um cara e brilhante estrategista na área de tráfego digital, e realmente você consegue fazer várias ideias e trazer o cliente para sua loja, seja para físico ou para digital, funciona. Mas, pessoal, vocês entendem que essa estratégia tem um objetivo. Talvez eu perco aqui para ganhar aqui, 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 aqui. Então, tem isso. Não é uma estratégia burra de você colocar-se numa situação ao qual você não vai poder, de maneira nenhuma, ter nenhum benefício econômico daquilo. Porque eu digo isso porque eu tenho alguns clientes que fecharam no decorrer desse ano com a gente, que está insistindo com eles a fechar algumas operações comerciais
Porque eu digo assim, cara, não vale a pena. Não vale a pena. E em uma dessas situações, a pessoa fala assim, Valdemir, mas dezembro vai ser o melhor mês do ano para o comércio. Aí eu, é uma verdade. Mas eu fui e perguntei, tu tá tendo um prejuízo mensal nessa loja de quanto? Não, essa loja tá tendo um prejuízo mensal de 80 mil. Dezembro do ano passado, tu vendeu quanto a mais do que desse ano? Não, eu vendi 30 mil. Aí eu disse, não, peraí, tu tá tendo um prejuízo de 80 mil mês, tu tá esperando conseguir bater o ticket médio aqui, fazer um payback aqui de venda, para chegar a um ponto de equilíbrio, chegar ao ponto de equilíbrio aqui, para depois chegar no payback, né? E tu tá me dizendo que então, do ano passado tu vendeu 30 mil a mais, o teu prejuízo é 80, tu vai ficar com mais 50 mil de prejuízo? Pessoal, não faz sentido. Encerra a operação. Entendeu? Não se ilude com a operação é deficitária. Deveria ter sido encerrada. Da mesma forma que é com a operação, é com o produto, é com o cliente, com fornecedores. Todas as operações que forem deficitárias, se você não tiver uma estratégia dentro de um prazo definido, com o objetivo a ser alcançado e com pontos de melhoria constante, tenha clareza que isso deve ser encerrado. Então, cuidado com as promoções que você está realizando. É um excelente momento de venda, não tenho sombra nenhuma de dúvida frente a isso, mas nem tudo você precisa colocar em promoção nesse período. Você pode escolher 2 ou 3 produtos estratégicos, ter maior saída de venda, para trazer o cliente para a loja, e quando o cliente estiver na loja, você vai aumentar, né, a quantidade de itens vendidos naquela operação, fazendo casando produtos com os produtos, dando dicas para levar outros produtos para facilitar aquela operação. Enfim, existir de fato uma estratégia com um objetivo claro de resultado econômico financeiro sobre aquilo. Não fazer de qualquer forma. E aí se lembre-se que depois de novembro agora, você vai ter dezembro, e esses 2 meses, novembro e dezembro, as empresas elas sofrem muito com o custo desse terceiro. O que todo mundo fala, mas você não está colocando esse custo mensal na sua empresa, o 13º e as férias é um dozeavo por mês. Olha, todo cliente nosso, sem exceção, falando sobre isso para eles. Mas a realidade, que ela nos impõe a todo dia, é que as pessoas não têm esse hábito de fazer esses posicionamentos. Então, cabe aqui eu sempre reforçar isso e com muita força, caso você não tenha de fato esse hábito, que você saiba que você vai ter esses 2 grandes custos nesse momento. Então, compara o seguinte: o que é preciso, né, você fazer dessa situação? Você vai dar desconto agressivos abaixo do valor de custo dessa mercadoria, ou até mesmo do ponto de equilíbrio de venda dessa mercadoria, tá certo? Que você pode vender ali para ser lucro zero, né? Bater exatamente, que muita gente sabe nem compor o custo adequadamente, que é outra situação. Que aí você vai fazer isso e aí você ainda não vai conseguir nem gerar lucro para pagar a folha e o custo efetivo da operação da sua empresa. Então, cuidado com as estratégias mirabolantes, cuidado com aqueles caras que chegam acima de qualquer coisa querendo fazer vendas, porque, pessoal, se tem uma coisa que ao longo desses anos eu aprendi no comércio, eu aprendi na relação de serviço, na relação empresarial, é que dinheiro não aceita desaforo, certo? Se você não tiver uma estratégia clara do objetivo que você quer chegar financeiramente da sua empresa, você vai falhar provavelmente. Então, esse é o principal ponto. Tá? Você tá aqui. Cuidado com os megas descontos, tanto no momento da compra quanto no momento da venda. Não significa que uma coisa está barato, você deve comprar. Não significa que todo mundo está dando desconto que você deva dar. Até porque, é interessante falar disso, que a grande maioria das pessoas repete compra e realizam compras não só por desconto. E dependendo do atendimento daquilo que você faz, a grande maioria dessas pessoas continuam comprando com você mediante mais a capacidade de atendimento. É por isso que vários vendedores, vários empresários, eles costumam não dar comissão a vendedor, certo? Eles costumam fazer
um prêmio, uma premiação às melhores vendas realizadas, as vendas realmente que o cliente tem um grau de satisfação maior, porque ele sabe que o cliente ele vai voltar a comprar para a loja pela relação que ele cria com a marca da loja, não pelo desconto apenas, ou pelo valor do produto. Então, a grande maioria das empresas, tem que a gente fala assim, ó, existe celular de todo preço, mas a Apple é a mais cara. E é uma das que mais vende no mundo. E é a marca que todo mundo que fala assim, ó, tem um iPhone e tal. Eu mesmo era contra iPhone, passei vários anos contra. Até que a minha esposa me convenceu a comprar um. Né? E de fato é um aparelho muito bom. Mas é pela relação com o produto, é pela relação com a marca que nos passa. Então, veja se realmente todas as marcas estão preocupadas em dar desconto. Ou dar um bom atendimento, um bom serviço, um excelente caso de problema, de solução. E é isso que essas empresas mais lucrativas do mundo têm em comum. As empresas focadas 100% em preço, elas não têm essa qualidade de imagem. E muitas vezes não tem nem própria imagem. E esse é o grau da sensibilidade que eu quero dizer para você referente a Black, né, Friday, para que você não cometa esses erros. Dito isso, se lembre que eu estou falando de novembro e dezembro, 10º. Mas janeiro, fevereiro, você vai ter matrícula de filhos, você vai ter material escolar, você vai ter IPTU, IPVA, certo? E outros gastos também, que são gastos a mais. Então, olhando também para quem está comprando agora, tem esse cuidado e essa estratégia para que você seja de maneira assertiva e adequada dentro dessa situação, tá certo? E pessoal, eu estava conversando mais cedo também sobre um ponto de uma situação de alavancagem financeira. Algumas alavancagens financeiras, as pessoas costumam achar que o melhor caminho é o financiamento. E alavancagens financeiras bem específicas, né? Vamos dizer, eu vou querer comprar um imóvel que ele é 4 milhões. Quando eu quero comprar esse imóvel? Quando eu quero realizar esse processo? Então, se você conseguir olhar muito além do tempo presente, né? Eu costumo até dizer, não ter o sentimento de ser muito imediatismo para resolver as coisas, principalmente as coisas mais estratégicas, você vai conseguir ter ganhos bem maiores com estratégia definida. E eu vou dar um exemplo prático do qual eu sou muito feliz em fazer. Eu tenho estratégias de alavancagem que eu utilizo, né? Até pensando em situações futuras que eu estou construindo hoje, dentro da minha pessoa física e pessoa jurídica, que eu uso algumas ferramentas, como o caso do consórcio. E aí, o exemplo que eu mais dou para as pessoas, né? Se planeje, com planejamento e estratégia, vocês podem alcançar os seus objetivos de maneira barata, né? Levando em consideração, claro, que sempre o custo de dinheiro no tempo. E sempre as coisas podem ser bons ou ruins, dependendo da estratégia que você utiliza para implementar. Da mesma forma, é a questão da Black Friday, tanto para quem compra como para quem vende. Da mesma forma também a forma de captação de recursos, tanto para quem faz o aporte como para quem recebe. Tudo isso depende de como você organiza o seu processo e o quanto de rentabilidade que isso vai gerar para você. O fato aqui que eu quero dizer, deixar bem claro é o que? Se vai te gerar dinheiro, isso daqui, então faça. Pode me, mas que vou gastar 1 milhão agora e vou receber 10 milhões daqui a 5 anos. Você consegue sobreviver 5 anos sem esse 1 milhão? Consigo. Então, sensacional. Boa ideia. Já, da mesma forma que você vai fazer, vou dar um exemplo, né? Comprar um imóvel, mas daqui a 2, 3 anos, talvez o melhor coisa para fazer é um consórcio, não um financiamento, porque você tem tempo de construção desse processo. Então, tá vendo que pequenos ajustes e estratégias, antecipando os processos, você vai conseguir resultados maiores.
Então, o resumo do podcast de hoje, se eu pudesse falar com uma frase, é: preveja cenários futuros focando no que aquilo vai gerar de resultado econômico. Aí eu nunca vou esquecer um cara que eu achava ele interessante, até o ponto que ele chegou e falou assim: ó, Valdemir, as coisas estão mudando rápido demais, eu não faço parte nem planejamento estratégico. Eu disse, é mesmo, é. E eu perguntei qual era o conceito de planejamento estratégico para ele. Não, você vai planejar 1 ano, 2, 3, 5 anos. Quer dizer que daqui a 10 anos você não vai querer estar rico, não? Não, vamos dizer que você não, porque tem muita gente que tem medo dessa palavra. Muita gente tem medo dessa palavra, tá rico, estar rico, né? A gente tem medo. Você daqui a 10 anos não quer ter uma condição financeira boa, não? Quero. Quando é que isso começa? Hoje. A maioria de nós achamos que por algum milagre divino vai aparecer números na nossa conta bancária e nós vamos estar muito bem financeiramente. Isto não é dito, mas é um sentimento quase que coletivo de não saber trabalhar isso. Então, estratégia, planejamento estratégico, ele vai ser importante. E com as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, você vai adaptando aquelas situações ou reformula todo ele de fato. Mas sempre ele vai ser uma direção do objetivo que você quer alcançar. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Ano que vem começa a reforma tributária, mas mais no sentido de adequações legais do que de custo efetivo tributário, né? Então, daqui a 2033 vai ser o final da reforma tributária. Estamos falando de quantos anos? De 8 anos. Nós estamos em 2025, então é muito tempo pela frente para que a gente não se planeje para esse processo. Então, estratégia está focado no resultado que você quer alcançar com base em números econômicos. Entenda isso, que você de uma vez por toda vai mudar a sua realidade e da sua empresa. Pessoal, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Meu forte abraço, mas antes de mais nada, agradecer aos patrocinadores. A Wise Cowork, a Sites in Cowork, a 2P Partners, a WinPay Financeira, a X-Tech, a Logset Certificado Digital. Muito obrigado aos patrocinadores e a cada um de vocês. Forte abraço, te vejo no próximo podcast.